Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Pérola Grande Valor. Sempre lembrando que nós estamos nesse canal, Ajustando as Velas. Pedimos para que se inscrevam, compartilhem, divulguem, né, esse canal. E também eu gosto de lembrar que meus outros cursos, né, que eu já dei antes, que estavam na Central das Escrituras, estão agora num canal próprio, né, chamado A Doutrina Divina. A Doutrina Viva, desculpe. Né, está nesse canal, meus irmãos podem acessar os cursos anteriores. Então vamos à nossa aula de hoje, continuando ainda com Moisés 5, né? É a aula número 13. Então deixa eu compartilhar aqui com os irmãos, a aula número 13. E nós vamos ainda usar, vamos entrar em Moisés capítulo 5. E uma coisa importante de lembrar, né? Aqui diz, Adão e Eva têm filhos. Adão oferece sacrifício e serve a Deus. E nascem Caim e Abel. Caim rebela-se, ama Satanás mais que a Deus e torna-se perdição. Multiplicam seus homicídios e a iniquidade. O evangelho é pregado desde o princípio. Então nós vamos ver aqui, durante essa aula, que Caim e Abel não foram os primeiros filhos de Adão. De Adão e Eva, desculpe. Eles viveram quase 1000 anos, né? Então tiveram muitos e muitos filhos durante esse período para povoar a terra, ok? Então vamos lá, no verso 1 diz assim: Aconteceu que depois que eu, o Senhor, os expulsei, Adão começou a lavrar a terra, e a exercer domínio sobre as bestas do campo, e a comer o pão com o suor da sua fronte, como eu, o Senhor, lhe ordenara. E Eva, sua mulher, também trabalhava com ele. Interessante que Satanás e seus companheiros, incluindo homens maus, né, e designados, estão determinados a manter o homem vagando pelo deserto para que, eventualmente, ele seja destruído e a obra do Senhor seja frustrada. Adão e Eva foram os primeiros errantes dos registros, quando ouviram Satanás em vez do Senhor. Eles foram expulsos do jardim do Éden e tiveram um período de peregrinação até se comprometerem a guardar os mandamentos de Deus. Quem disse isso foi N. Eldon Tanner, que foi um membro da primeira presidência. Ainda continuando, o elder Talmud, ele diz assim: não só o homem, mas também a terra e todas as forças elementares pertencentes a ela ficaram sobre a maldição adâmica. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que tudo, não foi só Adão e Eva que decaíram. Antes disso, os animais eram imortais, as plantas eram imortais, a Terra era um planeta imortal. Então, tudo decaiu com a queda de Adão. A Terra passou a ser mortal, as aves, os animais, as árvores, tudo passou a ser mortal. O que aconteceu nós não sabemos exatamente, um dia ainda vamos saber. Então ele diz assim: e como o solo não produzia mais apenas frutos bons e úteis, mas deu sua substância para nutrir espinhos e cardos, as várias formas da natureza deixaram de ser obedientes ao homem como agentes, sujeitos ao seu controle direto, né? Então a própria terra começou a produzir espinhos, cardos e outras pragas também em decorrência da queda. E o presidente Grant falou o seguinte: eu acredito firmemente que o trabalho não mata ninguém, mas que a preguiça mata um homem em uma idade precoce. Deve haver no coração de todo homem e mulher o grito: eu vou viver. Não há nada dado a mim além de tempo para viver. Eu vou me esforçar todos os dias de minha vida para fazer algum trabalho que seja aceitável à vista de meu Pai Celestial. E, se for possível, fazer um pouco melhor hoje do que fiz ontem. Essa foi a instrução dada ao senhor Adão, que ele deveria trabalhar para sustentar-se, ok? Ainda falando um pouquinho dessa última parte, né, do sacrifício, então o significado de Moisés 5:1-2 é muito profundo, tendo em vista os muitos ataques e questionamentos que estão sendo feitos atualmente a respeito do casamento e das relações familiares. Vamos falar do sacrifício daqui a pouco. Em sua proclamação a respeito da família, a primeira presidência e o Código dos 12 declararam:
O marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos e de cuidar um do outro e dos filhos. O casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sobre os princípios da fé, da oração, do arrependimento, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Irmãos, essa é a proclamação ao mundo, né? Que foi, aqui a data que foi, saiu na Lei Arrona, tá ali 98, mas ela foi emitida em 1995, quando nem se imaginava o que está acontecendo hoje. Então, esse, para mim e para a igreja, é considerado como uma escritura para nós. Devemos estudar e ponderar sobre essa proclamação, ok? E esse princípio do trabalho, do compartilhamento entre marido e esposa, é um princípio lá desde os primórdios, né, desta terra. Adão trabalhava e Eva trabalhava junto com ele, ok? Então, ali fica bem definido qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. Mas, às vezes, claro, a mulher pode se tornar provedora, às vezes uma família que não tem o pai, sua mãe, né? Enfim, os papéis podem se adaptar de acordo com as condições. Mas lembrando sempre que na família ideal o pai é o provedor e a mãe é que cuida dos filhos, ok? Segundo o padrão divino. Versos 2 e 3. E Adão conheceu sua mulher e ela concebeu filhos e filhas. Então aqui que está, né, uma coisa que o mundo acha que foi o primeiro filho, Caim e Abel. E aí a pergunta é, mas com quem que eles casaram? Porque depois tiveram outros filhos. Então Adão teve vários filhos e filhas, né? E depois de muito tempo é que nasceram Caim e Abel, né? E ali, ó, e multiplicaram, e eles começaram a multiplicar-se e a encher a terra. E a partir de então, os filhos e filhas de Adão começaram a dividir-se de dois em dois na terra, e a lavrar a terra e a cuidar dos rebanhos. E eles também geraram filhos e filhas. E aí foi o início da raça humana como nós conhecemos nessa terra, né? Os filhos do nosso Pai Celestial. Então, depois que ele foi expulso do Jardim do Éden, o cenário mudou. Adão foi banido da presença do Pai por causa de sua transgressão. Lembra que ele seria morto tanto física, naquele mesmo dia, significando que durante a época do jardim eles estavam numa idade diferente da que temos hoje, né? Um dia para Deus, o tempo para Deus ali era um dia como 1000 anos. E Adão viveu muito próximo disso. Então, Adão foi banido, então, da presença de Deus por causa de sua transgressão. Então, as Escrituras dizem que ele se tornou espiritualmente morto, ou seja, ele foi excluído da presença de Deus. Joseph Fielding Smith que diz isso, ok? Então, quando Adão... essa é a mesma afirmação. Então, a Escritura diz assim, ó, portanto, o verso 4. E Adão e Eva, sua mulher, invocaram o nome do Senhor. Claro, depois de serem expulsos, não sei quanto tempo demorou, eles invocaram o nome do Senhor e eles ouviam a voz do Senhor, mas não podiam estar na presença dele, que vinha do caminho em direção ao jardim do Éden, falando-lhes, e eles não ouviram, porque estavam excluídos de sua presença. Então a morte física era que eles iriam morrer, porque antes disso eles eram imortais, eles permaneceriam no jardim o tempo eternamente se não houvesse a queda. Com a queda eles passaram a ser mortais e também mortos espiritualmente, significando que eles estavam afastados da presença de Deus. E aí, claro, nós vamos falar que vai entrar a expiação para pagar esse preço, né, e pagar toda a dívida desse afastamento da presença de Deus. E a Escritura diz, portanto, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda. Assim continuaria, a não ser que confiasse nesse Redentor, que já foi pregado a Adão,
que haveria um Redentor. Portanto, como a alma nunca poderia morrer, porque a alma, nosso espírito, é imortal, e a queda havia trazido a toda a humanidade tanto uma morte espiritual como uma física, isto é, foram afastados da presença do Senhor, era necessário que a humanidade fosse resgatada dessa morte espiritual. Né? Alguém tinha que pagar o preço. Por quê? Nem eu, nem vocês, ninguém é responsável pela queda de Adão. A Escritura, a nossa regra de fé, que vamos ainda estudar lá na frente, diz isso, né? Que ninguém é punido pelo caso da transgressão de Adão. Mas participamos do efeito dela. Por quê? Ao nascermos nessa terra, também nos tornamos decaídos quando cometemos pecados. E depois que nós cometemos pecados, estamos na mesma situação de Adão, afastados simbolicamente, temporariamente, da presença do Senhor. E a expiação, que é esse poder redentor, veio para nos resgatar disso. Claro que tem as exigências para que possamos ser resgatados, que é o arrependimento e etc. Né? Ainda em Doutrina e Convênios, na seção 67, diz assim: nem pode o homem natural ou algum suportar a presença de Deus, nem segundo a mente carnal. Então nós, com o nosso corpo decaído, natural, não podemos suportar a presença de Deus, a não ser protegidos e vivificados pelo Espírito, como aconteceu com vários profetas, né, ao longo da existência dessa terra. Ok? Versos 5 a 7. E o Senhor diz: e deu-lhes mandamento de que adorassem ao Senhor seu Deus e oferecessem as primícias de seus rebanhos como oferta ao Senhor. E Adão foi obediente ao mandamento do Senhor. Então aqui já a primeira lei, inclusive, são os convênios que fazemos no templo. O primeiro deles, lei da obediência. Então o Senhor deu um mandamento para Adão, de que ele deveria ser obediente aos mandamentos do Senhor, e um dos mandamentos era que ele fizesse sacrifícios, que é a outra lei do Evangelho, outra lei, outro convênio do templo, a lei de sacrifício, que naquela época era oferecer as primícias dos rebanhos, como diz a Escritura. E Adão foi obediente ao Senhor e fazia isso, sem efetivamente saber o que ele estava fazendo. Simplesmente ele era obediente ao Senhor. Vale lembrar aqui, irmãos, que Adão era um dos filhos de nossos pais celestiais mais especiais. Tanto é que foi guindado essa condição de ser o pai de toda a humanidade. Não era um ser decaído no sentido de perverso, mau. Era e vamos um dia saber a estatura dele. Provavelmente abaixo de Jesus Cristo estava lá ele e sua companheira Eva. Né? Então ele era um ser muito especial, obediente ao Senhor. Né? Claro, ele foi desobediente lá no jardim, mas era o propósito. Tinha que acontecer, senão a vida na Terra não continuaria, nós estaríamos ainda lá no mundo espiritual, esperando uma oportunidade de nascer numa terra para progredir. Ok? Então, aí o anjo do Senhor falou para ele, né? E muitos dias um anjo do Senhor apareceu a Adão dizendo: por que oferece sacrifício? Ele fez uma pergunta para Adão, né? Por que oferece sacrifícios? E Adão respondeu-lhe: eu não sei, exceto que o Senhor me mandou. E então o anjo falou dizendo: isto é semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. Então aí ele ficou sabendo, não sabemos quanto tempo depois, né? Mas ele fazia os sacrifícios, não sabia por quê, simplesmente por obediência. Tá? E aí o anjo explicou que o sacrifício era a semelhança do que o Salvador, que é chamado de o Cordeiro que foi morto desde o início, né, desde o princípio, era uma semelhança do sacrifício de Jesus Cristo. Ok? Não temos aqui tanto tempo para falar as similitudes, mas os irmãos podem buscar isso também, né, a semelhança entre o sacrifício de Jesus Cristo e a expiação. Aqui, o sacrifício é uma semelhança. É realizado para tipificar o sacrifício vindouro do Filho de Deus. Por 4.000 longos anos, de Adão até aquele dia sombrio em que o nosso Senhor foi levantado por homens pecaminosos, todos os seus justos seguidores
buscaram a remissão de seus pecados através do sacrifício. Era uma ordenança do sacerdócio de Melquisedeque a princípio. Isso antecedeu a lei de Moisés, por 2,5 milênios, né? 2.500 anos. Embora essa lei menor tenha dado origem a muitos requisitos essenciais, muitos requisitos, né, sacrificiais, até então praticados. Então, o que o Aldir Macon está dizendo aqui que era uma ordenança do sacerdócio de Melquisedeque. Os profetas e todos os justos, antes da lei de Moisés, faziam sacrifício. E da lei de Moisés ele foi incorporado, e aí o sacerdócio arônico aqui tinha a função de fazer esses sacrifícios. Só que tinha que ser lembrado que era para representar o último e grande sacrifício. Só que a gente, depois lendo nas Escrituras, vemos que os judeus perderam a essência disso, né? E sacrificavam como um ritual e não tinha a verdadeira essência disso. E pode acontecer conosco hoje. Não fazemos o sacrifício, mas temos a ordenança que substitui o sacrifício, que é o sacramento. E a gente precisa sempre lembrar que tomamos o sacramento para lembrar do sacrifício do Salvador Jesus Cristo, de sua expiação. Né? Então, o pão simboliza o pão, e a água, hoje que usamos, né, no lugar do vinho, simboliza o sangue que o Salvador derramou. Ainda continuando, parece que Adão, até que fosse instruído pelo anjo, não sabia das razões para a oferta de sacrifícios, nem o objetivo que o Senhor tinha em vista ao exigir esta oferta em suas mãos. Pois, sendo perguntado pelo anjo por que ele realizava este rito, ele disse: eu não sei, salvo que o Senhor me ordenou. Mostra aqui quão obediente era Adão. Lembra que lá ele não queria comer do fruto, mas ele, vendo que Eva seria expulso, e o Senhor o tinha unido a Eva, ela era carne da carne, osso e carne dele, né, simbolicamente, então ele tomou a decisão consciente de transgredir aquela lei para poder ficar com Eva e a obra continuar. Né? Então, o objetivo da visita desse ser santo Adão, evidentemente, era mostrar a ele que lhe foi pedido oferecer um sacrifício ao Senhor. Pois a Adão expressar sua ignorância da intenção desta oferta, o anjo afirmou muito explicitamente que essa coisa era a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai. Nos foi dado aqui uma razão pela qual Adão ofereceu esse sacrifício. Né? Então, aqui, só reforçando esta ideia. Então, uma comparação aqui, né? O símbolo, um cordeiro, era para sacrificar um cordeiro. Então, a Escritura diz lá, inclusive no Velho Testamento, nós encontramos: tomem um cordeiro para cada casa. Então, cada família, né, que envolvia pai, filhos, netos, então a família era um cordeiro. E eis aqui o Cordeiro de Deus, né, em João, significando a expiação. O Salvador se tornou o cordeiro. Até a vinda dele era um animal. Depois ele se tornou o cordeiro. Tinha que ser um macho. Né? O cordeiro será o macho de 1 ano. Ok? Este é o Filho de Deus. Está lá em João. Primogênito. Tinha que ser o primeiro filho daquela ovelha. Né? E oferecessem as primícias dos seus rebanhos. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Além de ser o primeiro filho espiritual do Pai, ele é também o único, unigênito gerado, ok? Tinha que ser perfeito. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego ou tiver qualquer defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Está lá em Deuteronômio. Então, tinha que ser um cordeiro perfeito de 1 ano, macho. Mas com o precioso sangue de Cristo, como cordeiro imaculado e incontaminado. Cristo era o ser perfeito, nunca cometeu um pecado. Então ele era perfeito. E o símbolo tinha o derramamento de sangue. E a Escritura diz: e tomarão do sangue. E o sangue era usado para as ordenanças, né? Lá no Santo dos Santos, era aspergido lá em cima da Arca da Aliança, onde tinha o propiciatório.
Então, o sofrimento fez Cristo suar por todos os poros, ok? Então, esses aqui são alguns dos símbolos para a gente fazer uma comparação. Ainda outros aqui. Já falamos aqueles 5 primeiros. Agora, nenhum osso queimado, nem dela queimareis osso. Então, não poderia quebrar nenhum osso daquele cordeiro. Ele tinha que ser sacrificado inteiro. Nenhum osso, nenhum dos seus ossos será quebrado, né? Nenhum osso do Salvador foi quebrado. E a gente sabe que aqueles que foram crucificados com ele quebraram depois os ossos para que eles pudessem morrer mais rapidamente, né? Porque é uma agonia terrível a crucificação. E própria autoridade. Só poderia ser feito o sacrifício quem fosse autorizado, que eram os sacerdotes. Naquela época, os sacerdotes do sacerdócio arônico. Então, os sacerdotes espargiam o sangue e os levitas esfolavam. Então, tinha os levitas que faziam a parte de cuidar do fogo, da água, enfim, da parte mais burocrática, né? E os sacerdotes é que faziam realmente o sacrifício. E Jesus era Deus e se fez carne, tá? Então, ele era autorizado pelo Pai para fazer o grande e último sacrifício. E aqui nós temos uma imagem, né, do tabernáculo, onde nós temos aqui o altar do incenso, onde os carneiros eram queimados, né, tinha que ser colocado ali queimado, né, essa era a oferta, e claro, o Senhor queria que a fumaça né, eu acho que o Senhor deve gostar de um churrasquinho, né, porque aquele cheiro, né, de um carneiro sendo assado é muito bom, tá? Mas não é o caso aqui agora. Então tinha os levitas que faziam toda essa preparação, né, cuidavam da água, da lenha, né, depois tinha ali uma bacia onde eles se lavavam para poder entrar dentro do tabernáculo. E uma vez por ano, né, tinha um ritual que é chamado o Dia do Perdão, ou Yom Kippur, que até hoje é praticado, mas não mais com esse tipo de sacrifícios, né? Os judeus ainda praticam, guardam esse dia, mas não mais com esses rituais, né? Até onde se sabe, né? Então ali era feito o sacrifício do carneiro, depois os sumos sacerdotes, nós vamos ver mais na frente, né? Ele entrava no Santo dos Santos. Então aqui tem um protótipo da arca, né? E vocês podem notar aqui, né, que tem o altar, que a gente já falou sobre ele. Aqui tinha o lavatório, onde se lavavam. E aqui é a parte do lugar santo. E aqui o lugar santíssimo, já está até aqui, né? Então aqui tinha o altar do incenso, a mesa da proposição, que na tradição judaica diz que haviam 12 pães, e também, na Bíblia não diz, mas a tradição judaica diz que tinha um jarro com vinho, representando hoje o nosso sacramento. E aqui estava o candelabro, que iluminava o local e também é um símbolo da luz de Cristo e do Espírito Santo. E aqui o lugar santíssimo, onde aqui ficava a arca da aliança, onde o sangue daquele único dia, né? Todos os outros dias os sacrifícios eram feitos, mas não com esse ritual completo. Eram sacrifícios feitos para como gratidão ao Senhor ou como expiação de pecados, mas nesse único dia, né, que era o dia do perdão, era o único dia que o sumo sacerdote entrava aqui com o sangue da oferta para aspergir no propiciatório. O propiciatório é o nome da tampa da arca, onde ficavam os querubins, ok? Então, voltando lá, então aqui temos uma representação gráfica, né? Onde temos o menorá, que é esse candelabro é chamado de menorá. Aqui está a mesa da proposição, né? Que tinha os pães e a jarra, o altar do incenso e, claro, dentro do Santo dos Santos, a arca. Lembra que tinha os 2 querubins ali, dentro da arca. Então, nesse dia, o único dia, o que acontecia? Todos os outros dias, em todos os dias os sacerdotes, não o sumo, os sacerdotes entravam, só eles podiam entrar, eles abasteciam o menorá, porque aqui iria óleo de oliva puro, né? O primeiro óleo era o óleo da unção, então aqui eles colocavam o óleo que durava um dia.
e acendiam para que houvesse luz. Então, todo dia eles faziam esse ritual. Uma vez por semana eles trocavam os pães, né? Não era todo dia, era só uma vez por semana. E aqui todo dia eles levavam o incenso no altar, e lembro que a fumaça do altar significaria a oração dos santos. E aqui o Santo dos Santos era fechado, ok? Então, neste dia em especial, o que acontecia? Eles tinham eles tinham, acho que não foi, né? Isso, passou demais. Eles levavam 2 bodes. Um era chamado bode expiatório e o outro era um outro bode. Então, o que acontecia? Num dos bodes, eles sorteavam e um deles ia ser sacrificado. E o outro, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça desse bode, descrevia os pecados de Israel, e esse bode era levado lá para o meio do deserto e abandonado lá. Por isso o termo bode expiatório, até hoje é usado, né? Então, só para lembrar. E aí, nesse dia, o sumo sacerdote, né, que é esse todo paramentado aqui, que tinha o éfode, o avental, o barrete, todos os paramentos dele, né, ele então se despia desse grande paramento e entrava só com uma vestimenta mais simples, levava o sangue daquele bode ou carneiro que foi sacrificado e aspergia sobre o altar, sobre a Arca da Aliança no propiciatório. Isso era feito só uma vez no ano, no dia do perdão. Nunca mais, durante todo o ano, nunca mais se entrava no Santo dos Santos, a não ser, claro, quando eles fossem mover o tabernáculo, precisava ser locomovido a Arca da Aliança e todos os aparatos, né? E os sacerdotes é que faziam isso. Mas fora isso, não se entrava lá. Então, o sacrifício, irmão, foi a primeira ordenança instituída entre os homens, né? Foi o sacrifício de animais. Adão foi ordenado a oferecer as primícias do rebanho. Essa ordenança visava orientar os pensamentos e a atenção do Senhor para o ponto central da história, a expiação, que é o ponto mais importante da história do mundo, né? O anjo então declarou: isso é a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. O Senhor não perdeu tempo em concentrar os esforços espirituais, emocionais e intelectuais do homem nesse evento que mais importava. O sacrifício de animais estava entre os primeiros mandamentos de Deus dado ao homem mortal. O intento subjacente da ordenança de sacrifício era o de dirigir os pensamentos do homem aos seus poderes de reflexão na direção da expiação. Há uma semelhança com o sacramento? Claro, né, irmãos? Ao tomarmos o sacramento, precisamos lembrar do propósito dele, que o principal é lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. Se comprometer, claro, ao guardar os mandamentos. Né? Sempre lembrar de Cristo e tomar sobre nós o nome de Cristo, significando que nós nos tornamos imitadores do Salvador Jesus Cristo. Ok? Então esse é o propósito do sacramento que a gente não pode perder, assim como os israelitas ao longo do tempo perderam muito do significado do sacrifício. Esse era o significado total da lei. Cada ponto indicando aquele grande último sacrifício. Toda a lei de Moisés foi feita simbolizando que o Salvador viria depois. E perceba que os judeus nem perceberam quando o próprio Cordeiro de Deus esteve entre eles, pouquíssimos entenderam isso. Né? Aquele grande último sacrifício será o Filho de Deus, sim, infinito e eterno. No livro de Alma nós encontramos isso. Jacó ensinou: guardamos a lei de Moisés, que ele guia nossa alma. E quando as hostes de Israel ofereciam seus sacrifícios, porém, perguntamos-nos, quantos realmente compreendiam o significado divino que estava por trás do processo mecânico? Infelizmente, muitos em Israel jamais compreenderam as ordenanças e os sacrifícios em relação à missão do Salvador. Aparentemente, eles achavam que as próprias ordenanças proporcionavam salvação sem o sacrifício de um Redentor.
Será que estamos ensinando isso para os nossos filhos e netos? Aí eu vi um outro pregador de uma outra religião falando de que muitos pais vão para a igreja e levam brinquedos para os filhos. E os filhos ficam lá brincando, gritando e não percebem a santidade do local. Então precisamos proteger a santidade do local, principalmente durante o sacramento. Eu até lembro que uma das minhas noras, né, sempre levava, quando eles eram menorzinhos, minha nora, certo? Levava foto. A minha esposa também fazia isso quando as crianças eram pequenas. Fotos do Salvador Jesus Cristo, né? Mostrando para as crianças o significado do sacramento. E até tem um fato interessante que um dos meus netos, ela perguntou um dia para ele o que ele lembrava do Jesus Cristo, né? Ele falou que lembrava do bigode de Jesus Cristo, né? Mas gravou aquilo que o sacramento era uma representação do sacrifício de Jesus Cristo, ok? Então, continuando. Analisando o passado, parece incrível que um povo pudesse compreender a necessidade do sacrifício expiatório, mas deixasse de reconhecer o cordeiro do sacrifício. O rei Benjamim chegou à mesma conclusão trágica. Lá em Mosias ele relata, e mostrou a eles muitos sinais e maravilhas e símbolos e figuras concernentes à sua vinda. E também os santos profetas lhe falaram sobre a sua vinda, e apesar disso endureceram o coração e não compreenderam que a lei de Moisés de nada servia se não fosse pela expiação do seu sangue. Então aqui o rei Benjamim estava falando principalmente dos judeus, né? Lá de Jerusalém, de Israel, mas também do povo aqui nas Américas, que também muitos tinham perdido um pouco da essência, né, do sacrifício. O Senhor fez uma pergunta importante a Israel apóstata. Ele perguntou, de que me serve a mim multidão de vossos sacrifícios? Não me agrado do sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bodes. Em outras palavras, os sacrifícios em si mesmo não têm significado. Não tem um propósito. Assim como o sacramento em si é pão e água. Mas precisamos entender a essência do que a gente faz cada domingo ao partilharmos do sacramento, ok? Adão foi então ordenado, né, a fazer a expiação sobre as suas pontas do altar do sacrifício, com o sangue do sacrifício das expiações. O Senhor então proferiu sua bênção sobre a oferta, santíssima ao Senhor. O propósito subjacente dessas ordenanças foi claramente ensinado para ser purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, o propósito da expiação era lembrá-los de que, através da expiação que iria acontecer, eles podiam ser perdoados dos pecados. Não era o carneiro que perdoava, não era o sacrifício que perdoava, mas sim aqueles que eles representavam no sacrifício, que era o Salvador Jesus Cristo, que tem poder, junto com o Pai, de perdoar pecados. Para que ninguém deixasse de lembrar o significado espiritual subjacente dessas antigas ordenanças, Paulo ajudou a trazer as coisas à sua devida perspectiva. Então, em Hebreus, no capítulo 10, ele diz assim, porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, tire pecados. E aí eu posso dizer, é impossível que o pão e a água do sacramento tire pecados. Na qual vontade de Deus temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. O que ele está dizendo aqui? Que nós temos sido santificados e perdoados pela entrega, pela morte do Salvador Jesus Cristo, pela doação da sua vida, né, feita uma vez, única vez. Antes o sacrifício tinha que ser feito, né, várias vezes. Todos os anos esse sacrifício principal e os outros sacrifícios durante o ano, né? Então Cristo seria morto uma vez. E assim todo o sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os vossos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Então Paulo está dizendo, eles tinham que fazer sacrifícios sempre, quase que diariamente, porque as famílias levavam e eles faziam isso praticamente, né, diariamente. Mas não era o sacrifício que tirava pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre, Cristo, né,
um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então a expiação de Jesus Cristo foi feita uma única vez. E a gente sabe, já estudou isso lá naquele curso sobre a expiação, do Ed Kalleser, que a expiação ela valeu para todos os mundos criados pelo Salvador. Foi uma expiação para todos os mundos criados pelo Pai Celestial através do Salvador Jesus Cristo. Um dia ainda a gente não sabe mais detalhes sobre isso, de como que eles agem sobre isso nos outros mundos criados pelo Pai Celestial. Então, só lembrando aqui, os sacrifícios tinham alguns requisitos. Então, as primícias não são um animal mais velho ou qualquer um, mas o primeiro macho de cada fêmea, né? Aquele que abre a madre. Isso demandava observação constante das mães e filhos do rebanho de ovelhas, implicando registro ou uma identificação para evitar erros. Então, olha que tinha que se manter um registro. Os rebanhos, às vezes, eram grandes. Então, eles tinham que registrar. Olha, esse, talvez faziam alguma marca, né, para lembrar que aquele tinha sido o primogênito daquela ovelha. Né? Fé e preparação. A exigência eliminava sacrifícios aleatórios, demonstrando fé através de cuidado prévio e atenção inteligente, ilustrando mandamentos divinos. Paulo reforça em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, conectando obediência diligente à salvação. Essa passagem destaca honra e gratidão, não mera quantidade. Então, era exigido uma fé e uma preparação para o sacrifício, né? Tinha que esperar o carneiro ter 1 ano, ser o primeiro daquela ovelha, né? Então, eles tinham que ter esse controle para fazer a ordenança. Então, a ordenança do sacrifício, aliada à oferta das primícias do campo, foram formas do drama teológico destinado a ensinar a toda alma espiritualmente sensível que Cristo viria dar a vida no altar e depois levantar-se do sepulcro. Aquelas antigas ofertas eram frequentes e seu simbolismo muito profundo eram lembretes tocantes e ardorosos de que o preço da salvação somente poderia ser saldado por meio do sacrifício de um Deus, um sacrifício, né, infinito e eterno. 4.000 anos antes da expiação, os antigos ofereciam sacrifício em antecipação da prometida expiação do Salvador. Muitos durante a sua vida, durante sua última semana, mas durante sua última semana, com o Getsemane e o Gólgota se aproximando, o Salvador apresentou o sacramento como substituto do sacrifício. Na quinta-feira, onde ele partiu o pão e deu aos seus discípulos, ele mesmo instituindo essa ordenança sagrada que temos até hoje. Essa ordenança simbolizaria o sangue que seria derramado e o corpo que ele daria. Foi então instruído entre os nefitas e mais tarde entre os santos da igreja restaurada, com a instrução de que eles deveriam partilhar daqueles emblemas simbólicos com frequência. Brigham Young declarou: não importa quantas gerações venham e vão, exige-se que aqueles que creem nele comam o pão e bebam o vinho em lembrança de sua morte e de seu sofrimento. Depois foi substituído pela água, e a gente tem lá em Doutrina e Convênios as razões para isso. E, em certo sentido, o sacramento é um serviço memorial semanal realizado em honra do Salvador que morreu por nós. Uma pergunta para nós refletirmos. Na última vez que tomamos o sacramento, será que pensamos no sacrifício expiatório de Jesus Cristo? Será que lembramos disso? Lembramos dele? O sacramento estão em lembrança dele. Quando lembramos da expiação e genuinamente refletimos a respeito de seu sacrifício e seu amor, nossa alma fica repleta de gratidão, paz e um sentimento de valor próprio decorrente de sermos um com o Salvador. Então, ao tomarmos o sacramento, nos tornamos um com o Salvador. O presidente Brigham Young ensinou: uma das maiores bênçãos que podemos desfrutar é estar diante do Senhor e diante dos anjos e diante um dos outros para testemunhar que lembramos que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. O Senhor lembrou a Joseph e Oliver sobre a necessidade constante de refletir a esse respeito. Lá em Doutrina e Convênios, seção 6, diz assim:
Buscai-me em cada pensamento. Vede as feridas que me perfuraram o lado e também as marcas dos cravos em minhas mãos e pés. Sacramento, temos que lembrar do Salvador e do sacrifício que ele fez por nós. Claro, e também de nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador. Nesses momentos sagrados de reflexão do sacramento, quando o nosso espírito se empenha para alcançar maior compreensão e aceitação espiritual, visualizamos melhor o significado de seu sacrifício e de seu amor. À medida que nossos pensamentos se voltam a ele, há uma certa atração gravitacional de espírito para espírito que nos atrai para o céu. São momentos preciosos de resolução e comprometimento de tornar-nos um com ele. Olha que interessante, né? Uma certa atração gravitacional de espírito para espírito que nos atrai para o céu. São momentos preciosos de resolução, de decidirmos, né? De decidirmos mudar alguns comportamentos, de decidirmos sermos melhores naquela semana do que na semana anterior, né? E o comprometimento de nos tornar um com o Salvador. Isso quer dizer um comprometimento de imitarmos, né, de emularmos o Salvador Jesus Cristo, né, por tornarmos mais semelhantes a Ele. Claro que somos infinitamente inferiores nesse aspecto, mas possamos cada dia melhorar um pouquinho e agir como o Salvador agiria. O sacramento, então, é um momento para a cura. Para cada um de nós que tropeçamos deste ou daquele modo, o Elder Ballard ofereceu essa gloriosa esperança. Se tivermos no coração um sentimento de pesar pelo que fizemos, do qual desejamos ser perdoados, então recorremos à mesa do sacramento, na qual, se tivermos nos arrependido sinceramente e nos colocado na devida condição, seremos perdoados e receberemos cura espiritual para a nossa alma. Sou testemunha de que existe um Espírito presente na administração do sacramento que aquece a alma da cabeça aos pés. Vocês sentem as feridas do Espírito serem curadas e o fardo removido. Nesses momentos, as palavras de Isaías ganham vida. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Está lá em Isaías 53. O sacramento proporciona um bálsamo curador para os espíritos feridos. Duas coisas aqui sobre o sacramento. Quando tomamos o sacramento, estamos renovando todos os convênios que fizemos com o Senhor. É como se estivéssemos fazendo nossos convênios novamente. Para os homens, para todos, né? O convênio do batismo, do sacerdócio e os do templo. São renovados ao tomarmos o sacramento. E claro, quando vamos à mesa do sacramento, temos que ir com o espírito de desejo de melhorar. Um apóstolo do Senhor disse que nunca devemos deixar de tomar o sacramento por algumas bobagens. Às vezes tem pessoas que, né, só devemos deixar de tomar o sacramento quando restrito, né, pelas autoridades, né, quando pecados graves. Mas fora isso, irmão, se temos o desejo de melhorar, devemos tomar o sacramento. Por quê? Porque a promessa que vamos ter é de que o Espírito do Senhor estará conosco e vai nos ajudar a nós melhorarmos. A promessa grandiosa do sacramento é que o Espírito do Senhor estará conosco naquela semana. E aí, com o Espírito conosco, é mais fácil da gente melhorar. Ok? Então, chegamos ao final hoje desta aula, nos alongamos sobre o sacrifício, mas é importante a gente entender, né, uma essência que às vezes pode ser perdida ao longo do tempo ao tomarmos o sacramento, assim como os israelitas e outros povos que adoraram o Senhor dessa maneira, perderam a essência, às vezes, do sacrifício. Como eu falei lá no início, irmãos, esse é o canal A Doutrina Viva, né, onde tem os outros cursos que eu já dei na Central das Escrituras e estão aí agora, né, os outros cursos. Se alguém quiser acompanhar, é só entrar lá no canal e poder assistir os cursos. E por aqui encerramos hoje, deixando essa aula com os irmãos, humildemente, em nome do grande Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém.